É uma alegria muito grande para mim poder estar chegando mais uma vez até você com o programa Encontro com a Palavra. Através deste empolgante curso, já estudamos todos os livros do Velho Testamento. Foram 180 programas. Agora estamos estudando o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos. Pegue sua Bíblia, estude conosco, vamos lá. Através do livro de Atos, estamos estudando as marcas visíveis da igreja invisível. Como podemos saber se a igreja local a qual pertencemos é continuação da igreja do livro de Atos? Atos é o livro da história da primeira geração da igreja. Você está lembrado que em Mateus 16 Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? No último programa aprendemos que uma das marcas da igreja invisível é o ensino. A próxima marca é a comunhão. E eis uma das falhas da igreja hoje. Num típico domingo de escola dominical, às 10 horas, o pastor, todo cheiroso, de terno, gravata, começa a pregar. A igreja também, toda cheirosa e em roupas de igreja, ouve o sermão. Então, depois de ouvirem o sermão, os membros da igreja saem comentando: "Puxa, que sermão bom!" E a coisa para por aí até o próximo domingo, quando todos voltam para mais um culto. Pode ser também que eles assistam o culto pela televisão, porque aí nem precisam se dar ao trabalho de interagir com o pastor ou com os outros membros. As pessoas parece que não querem comunhão. Mas, no livro de Atos, os apóstolos acreditavam que as pessoas na igreja deveriam interagir umas com as outras. De onde eles tiraram essa ideia? Talvez de Jesus, quando ele disse: "Venham e verão." Jesus convidou os discípulos para viverem com ele, para que eles vissem como ele vivia. Vimos isso quando estudamos o primeiro capítulo de João. Os convertidos do dia do Pentecostes tinham comunhão com os seus professores e os apóstolos. A palavra grega para comunhão é koinonia. Sam Schmaker, teólogo americano de Pittsburgh, dizia que comunhão é como dois colegas num mesmo barco. Quer dizer que comunhão é estar no mesmo barco com a outra pessoa, é ter uma parceria, um relacionamento que envolva compromisso. Os apóstolos tinham isso com Jesus, eles tinham comunhão com o Mestre. Lemos no livro de Atos que quando os apóstolos iniciaram o ensino com aqueles que tinham se convertido, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Esta é mais uma marca da Igreja Universal Invisível, a comunhão. A adoração é a quarta marca da Igreja Invisível. Todos continuaram unidos no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, quer dizer, na Eucaristia ou a mesa do Senhor, a Santa Ceia, a ordenança que Jesus deixou para que os apóstolos se lembrassem dele e o adorassem. Jesus disse: "Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês." Os primeiros cristãos se reuniam em coinonia e adoravam a Deus, cumprindo a ordenança da mesa do Senhor. A igreja de Atos era uma igreja que também orava. Como não conseguimos fazer a obra do Senhor sem o poder do Pentecostes, devemos orar e pedir a Deus que nos dê poder. Ore sempre. Se é verdade que você não é, mas Ele é, que você não pode, mas Ele pode, então você deve orar continuamente pedindo poder a Deus. Quem mais poderia ser um vaso através do qual Deus trabalha, senão você, hein? Recapitulando as marcas da igreja invisível de Atos, temos então a missão, evangelismo, o ensino, a comunhão ou koinonia e a adoração. A quinta marca era a oração. Lendo o livro de Atos e o Novo Testamento, identificamos mais 10 marcas da igreja invisível. A unidade é a próxima. A igreja formava um só corpo. Em João 17 lemos que Jesus pediu 5 vezes que os discípulos fossem um. E eles eram um e tinham uma só mente, a mente de Cristo. Eles tinham unidade. A 7ª marca poderia ser chamada de diversidade. Eles tinham unidade, mas não tinham que rejeitar a diversidade. Existem empresas que têm unidade, mas que não toleram diversidade. Esse não é o conceito bíblico de unidade.
isto é, uniformidade. Muitas organizações alegam possuir essa unidade e abrem suas portas para que outras pessoas façam parte delas. Mas só que essas pessoas não podem ser diferentes. Elas têm que sacrificar aquilo que é único nelas para poderem fazer parte daquela unidade. Mas a igreja do Novo Testamento tinha unidade com diversidade. Havia mais uma característica, a pluralidade. Essa é a 8ª marca da Igreja Invisível. As igrejas locais do Novo Testamento sempre tinham pastores, no plural, nunca um único pastor. O conceito de um só pastor na igreja não é bíblico. Havia sempre mais de um pastor, plural, isso mesmo, pastores. Uma pluralidade de pastores. Todo o trabalho da igreja do Novo Testamento era de responsabilidade de todos os membros da igreja. Havia pluralidade nesse sentido, uma pluralidade sadia. O conceito de que a igreja deva ter profissionais no seu trabalho, isso tem tornado a igreja deficiente. As pessoas preferem pagar para um profissional se envolver na obra. Sabe, a igreja perde muito com isso. A igreja do Novo Testamento tinha uma pluralidade de liderança que entendia que o trabalho da igreja é responsabilidade de toda a igreja. A nova marca visível da igreja invisível é a empatia ou o amor prático. Era isso que o mundo percebia de diferente na igreja do Novo Testamento. Puxa, como eles se amam! Será que as pessoas falam isso da igreja de hoje? Será que posso falar isso da minha igreja? Uma das marcas da igreja invisível é o amor uns pelos outros. Na última ceia com seus apóstolos, Jesus lhes disse: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Essa empatia, ou esse amor de um pelos outros, é a nova marca da igreja invisível. Igualdade. Essa é a 10ª marca. As Escrituras pregam a igualdade absoluta dos diferentes membros do corpo de Cristo. Muitas mulheres acham que a Bíblia, de forma geral, mas principalmente as cartas de Paulo, subestimam a mulher. Já tive a oportunidade de visitar grupos e culturas primitivas. E sabe o que eu vi? Eu já vi uma mulher num chiqueiro amamentando o filho num peito e um leitãozinho no outro. Em outras culturas, os homens não cogitavam dormir com suas mulheres, mas dormiam com os porcos. Alguns interrompem o trabalho da mulher no campo o tempo suficiente para ter uma relação sexual com ela, mas não a consideram igual a eles. Os homens sempre exploraram o fato de serem fisicamente mais fortes do que a mulher. Existem homens que consideram a mulher como sua propriedade ou a sua escrava. Temos visto missionários e tradutores da Bíblia levarem o ensino da palavra para essas culturas. Depois que o povo aprende a ler a Bíblia e se converte, uma das primeiras coisas que acontece é a elevação da mulher dentro da comunidade. Eles aprendem com a Bíblia, que homem e mulher têm o mesmo valor. Todos os membros do corpo são iguais. Por isso a empatia e a igualdade são características desse corpo de crentes em Jesus chamado igreja. Se uma parte da igreja está sofrendo em algum lugar do mundo, todo o resto do corpo deveria se angustiar e sofrer. Eu tentei jogar futebol quando estava na faculdade. Uma vez durante o jogo, ajeitei a bola no campo para cobrar uma lateral. Só que quando chutei a bola, que estava sobre uma grande pedra enterrada no campo, chutei a ponta daquela pedra junto e com toda a minha força. Na mesma hora meu pé inchou dentro do sapato. Arrastaram-me para fora do campo e me levaram para o hospital. O dedão do meu pé estava triturado até a sua junta. Ah, que dor horrível! Enquanto eles cuidavam do meu dedão, eu tinha dores fortíssimas no estômago. A pancada tinha sido no dedão do pé, mas o meu estômago estava doendo também. Eles me disseram que aquela reação era causada pela empatia do sistema nervoso. Tudo está ligado. Segundo o apóstolo Paulo, é assim que deveria acontecer com a igreja. Se o membro sofre, todos sofrem também por causa da empatia entre eles. É assim que deveria ser com a igreja local. Busque na sua igreja local essas marcas visíveis de que a igreja de Jesus Cristo está edificada no meio dos que creem. Procure pelo evangelismo.
o cumprimento da grande comissão. Procure pelo ensino, pela koinonia ou comunhão, pela adoração, a oração, pela unidade com diversidade. Procure pela pluralidade, pela empatia e a igualdade. Na sua leitura do livro de Atos, busque pelos padrões que demonstram que a igreja é e deve ser. Existem padrões que devem ser seguidos e devemos buscá-los. Não é sempre que vamos acertar, mas, pelo menos, devemos ter certeza do padrão-alvo que devemos perseguir. O livro de Atos nos mostra, de maneira prática, quais são esses padrões para a igreja local e como ela deve agir. Encontramos muitos outros padrões para a igreja no livro de Atos, além destes 10 mencionados. Por exemplo, perseguições e problemas internos. Esses 2 padrões sempre estiveram presentes na igreja. Costumamos dizer que o diabo passou 3 séculos tentando acabar com a igreja através da perseguição. Como não conseguiu, por volta do ano 313 d.C., ele se infiltrou nela. Foi quando o imperador Constantino abraçou a fé cristã e tornou o cristianismo a religião oficial. A partir daí, todo mundo queria ser cristão. É por isso que no ano 500 d.C., só se conseguiu um emprego no Império Romano se declarasse cristão. Desde esse tempo temos enfrentado um grande desafio. Como diferenciar quem é e quem não é cristão, para o caso de querer atingir só os cristãos? Como saber quem é realmente cristão? Desde que o diabo entrou para a igreja, tem sido difícil dizer quem é e quem não é. Mas observe este padrão. Quando não existe perseguição, o problema aparece dentro da congregação. Procure observar no livro de Atos quais eram os padrões e procure aprender com esse livro histórico do Novo Testamento, porque essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Você identifica todas essas marcas e padrões na sua igreja local? Ore a respeito disso. Coloque diante de Deus a sua vida e a sua igreja, para que ela tenha todas as marcas da igreja invisível do livro de Atos. Eu conto com você para o próximo programa. Até lá.